Boa noite, hoje eu recebo aqui no TV Câmara Entrevista Paula Marquevics. A Paula é surda desde o nascimento e ela é símbolo da luta pela inclusão social do surdo. Ela é fundadora e vice-coordenadora da Pastoral do Surdo aqui de Jaraguá do Sul e faz parte dos conselhos municipal e estadual da pessoa portadora com deficiência. Para que a nossa conversa seja possível, nós temos aqui o Nicolas, que é intérprete de Libras, a língua brasileira dos sinais, e nos bastidores nós temos a Dani Moreira fazendo a voz da Paula. Paula, seja bem-vinda. Muito obrigada. Paula, você é surda desde o nascimento, seus pais também são surdos. Você vê as dificuldades que a sua família enfrenta no dia a dia. Foi isso que te motivou a lutar por melhores condições de vida? Eu nasci surda e a minha família também é surda. É uma doença, não sei, e veio isso pela família, rubéola, é difícil a gente saber exatamente o motivo. Eu cresci e a minha vida foi sempre normal, sempre tive comunicação dentro da família, a gente usava gestos, não era Libras ainda, né, faz muito tempo, e a comunicação era tudo bem, eu era tranquila, e também eu tinha uma prima da minha avó que me ensinou o alfabeto, também alguns gestos, e nesse grupo era tudo bem. Dentro da escola, essa prima também, ela me ensinava, ela era diretora e era muito bom. Eu ficava muito alegre e eu não tinha dificuldade nenhuma, eu nunca tinha encontrado nenhuma dificuldade enquanto eu era criança. Mas quando eu cresci, eu sempre estive nesse grupo, até que eu entrei na faculdade. Aí foi muito diferente. Tinham vários alunos novos sentados em várias carteiras e eu me assustei, não tinha intérprete. Como assim? Que estranho. E confusão, e a professora ficava falando, era muito diferente as disciplinas, a faculdade era muito diferente de quando eu estudava, quando eu era criança. É difícil descobrir, eu descobri com 18 anos essas dificuldades. O que acontecia? Quando eu estava crescendo, a minha avó adotiva, ela cuidava muito, ela era prima da minha avó materna. E ela cuidava muito, o nome dela era Ivone. E ela cuidava muito, ela se preocupava muito com a minha família. E a nossa vida era difícil, mas ela sempre ajudava e a sociedade nos aceitava, a gente conseguia ir em todos os lugares, com dificuldade, é claro. E ela cuidava e ela falava, você tem que ser mais, tem que ser positiva, tem que ter força, precisa se envolver na política. E eu fiquei admirada com aquilo, é verdade, eu consigo, eu sou capaz? Sim, vai, luta! E eu fiquei muito feliz com isso. E eu acreditava, eu ia nos lugares e conseguia. E por isso essa luta na cidade, isso em vários lugares, né? E Paula, quais são essas dificuldades que vocês enfrentam? Vocês têm problema com chamar a polícia, né, ao ir ao médico também? É verdade, é muito difícil, principalmente a questão da comunicação, só a comunicação. Todos os surdos têm medo. Como eles vão chamar a polícia? Por mensagem, por ligação? A pessoa fica falando, não tem como. Por exemplo, ao banco. O banco tem um 0800 para deficiente auditivo. Se eu perder o cartão, se for bloqueado, como é que eu vou ligar? E também no carro, se tiver um acidente, eu fico sempre dependente de ligar para o seguro, para a viagem. Sempre assim, no fórum também, em vários lugares. Principalmente a comunicação, é muito difícil. Isso é um problema que até agora a gente tem. Aqui nas escolas, por exemplo, é normal, porque tem 80% tem intérprete, 80% das escolas têm intérprete, tem essa motivação, essa força, mas alguns surdos já são formados e depois na sociedade, como fica? É muito difícil, principalmente na sociedade. Então, Paula, hoje você é instrutora de Libras, que é a língua de sinais e é a língua materna de quem não consegue escutar. Pouca gente sabe, mas o português aqui no Brasil é o segundo idioma de quem não escuta. Paula, como é que funciona a educação escolar? Como é que foi a sua educação escolar? Você contou com o intérprete? Como é que foi a sua alfabetização? Quando eu nasci, a minha língua natural, claro, a minha família também era surda e eles me ensinaram. O alfabeto foi a primeira coisa que eu aprendi. Quando eu era criança, eu tinha 3 anos, eu já sabia fazer o alfabeto, com a mãozinha pequena, toda enrolada. E é uma língua muito visual, né? A minha mãe, a gente ficava conversando, minha mãe e meu pai, e eu ficava muito curiosa para entender o que eles estavam falando. Na escola, era obrigado ter um material visual, e era uma escola particular, então era tudo organizado, tinha bastante material visual e eu ficava olhando as coisas. Foi fácil, mas algumas pessoas nascem surdas e elas vão para uma escola de inclusão. Antigamente não tinha
não era natural essa inclusão. Não tinha essas coisas visuais, não tinha apostila, era só escrever, copiar, copiar o tempo inteiro, apaga, copia. E não tinha, o surdo perdia muita coisa, porque ele não conhecia. Às vezes um amigo escrevia, posso copiar do amigo? Sim, pode copiar. Aí entregava do amigo e a professora aceitava. Mas, às vezes as pessoas, algumas famílias ficavam obrigando, estuda, todo dia, vamos fazer junto, vamos oralizar. E acompanhavam para ensinar o português todos os dias. Às vezes, a família não tem tempo de cuidar, de ajudar, e parece que desiste, deixa, vai, faz aí do jeito que você consegue. E depois, e no mundo, vai ficar sempre silencioso, sozinho, só olhando, não vai conhecer as coisas. Mas ele não sabia as palavras, ele não tinha como ir guardando todo esse conhecimento. E daí foi criada a Libras. E daí parece que abriu a cabeça dos surdos, aí eles começaram a adquirir esse conhecimento. Só que foi muito atrasado. Aí muitas pessoas já tinham perdido. A minha opinião, quando a criança nasce surda, ela precisa, a primeira coisa é aprender Libras. É a primeira coisa. E a segunda língua vai ser o português. Depois, ela vai ser bilíngue. Aí fica mais fácil. Agora, com toda essa tecnologia, é muito importante. Antes era muito difícil a vida, mas agora está mais fácil. Falta uma escola bilíngue, por exemplo. Falta, a gente está lutando por isso. Como assim uma escola bilíngue? Da primeira série até o segundo ano. E vai ensinar, sempre bilíngue. O que é bilíngue? Principalmente essa questão da comunicação. E depois vai ensinar a estudar as outras matérias. Vai sempre ajudar, vai ter um intérprete. Eu não tinha intérprete quando eu estudava. Era muito tempo atrás, mas a minha professora era minha tia, né? E ela me ajudava. Aí, às vezes, sábado e domingo, eu ia na casa da minha prima e eu fazia tarefa lá. E ela me ensinava a fazer a tarefa na casa dela. Sábado e domingo, imagina, uma criança. Mas durante a semana, à noite também, eu estudava, sempre junto com a minha família. Bom, e aqui em Jaraguá do Sul, segundo dados do IBGE de 2010, nós temos cerca de 5.000 surdos. 2.000 deles têm surdez profunda. E no próximo bloco nós vamos falar sobre as dificuldades dessas pessoas no mercado de trabalho. O TV Câmara Entrevista está de volta e eu converso com Paula Marquevics. Ela estava nos contando há pouco como foi a sua alfabetização no ensino fundamental e agora ela vai falar sobre a faculdade. Ela superou mais uma vez as suas dificuldades e se formou, não é, Paula? Sim, eu sou formada em administração de empresas e eu também tenho uma pós-graduação em gestão estratégica de pessoas. Eu tive procurando vaga aqui na cidade, em vários lugares, todos eles, também em Guaramirim. E eu não consigo, as pessoas não me chamam, parece que elas têm medo da comunicação, elas não querem ser responsáveis, só porque eu sou surda elas não me aceitam. E eu falo, mas eu tenho capacidade, por favor, me dá essa oportunidade, deixa eu tentar, eu sou capaz. E a única empresa que me deu essa oportunidade para trabalhar foi a Prefeitura de Xereder, para trabalhar na minha área de recursos humanos. A prefeitura aceitou, confiou em mim, fez esse desafio da inclusão, para mostrar para as pessoas conhecerem, é um surdo e a gente consegue se comunicar. Eu fiquei muito feliz. E como que eu cheguei lá? Hoje eu só posso ser instrutora, é muito difícil, as pessoas não aceitam em outras áreas. Então, mesmo com a sua formação, isso não facilitou a sua entrada no mercado de trabalho? É verdade, eu sou formada e eu não consigo encontrar um emprego na minha área. Como é que foi a sua experiência na Prefeitura de Xereder? A minha experiência lá na Prefeitura, eu fiquei 9 meses trabalhando lá. E lá dentro do RH, o diretor de RH, ele sabia um pouquinho de Libras. Eu ensinei para ele. Quando eu comecei a trabalhar lá, a gente começou a aprender. E também os meus amigos me ajudavam e eu ensinava Libras. Todo mundo, tinha 3 pessoas lá e a gente conseguia se comunicar. Eu me sentia muito bem lá, eu gostava, as pessoas ficavam admiradas, um surdo trabalhando e parecia que queria influenciar as outras pessoas. É verdade, eu sou surda, eu sou igual a você, é normal. O único problema é a audição, a comunicação. Fora isso é normal, eu enxergo bem, eu sou normal. E com isso a gente foi se integrando, eu gostei muito de trabalhar lá. Paulo, o que acontece muitas vezes também, que é um dos problemas
enfrentados pelos portadores de deficiência, que eles entram nas empresas, muitas vezes através dos sistemas de cotas, mas acabam em cargos que não são o seu perfil, porque os surdos também têm a sua vocação, não é mesmo? É verdade, eu não gosto dessa lei de cotas. 5% é obrigado, parece que é um assistencialismo do governo, mas por quê? Se a gente é capaz? É só dar oportunidade, a gente não tem nenhum problema. Aqui, em Jaraguá, as grandes empresas, elas têm muitas vagas, elas chamam deficientes cadeirantes, deficientes, né? Mas é muito difícil para os surdos e para os cegos pegar essas vagas, é muito difícil. Por quê? Esses 5% é só para trabalhar na produção, parece escravo, é muito difícil. Alguns deficientes têm formação, têm faculdade, têm pós, e aí, eles não conseguem vaga. Como assim? 5% tem que dar a vaga. Mas as pessoas, elas desistem, elas vão estudar pedagogia ou letras libras, porque daí elas conseguem uma vaga melhor, um salário melhor, e elas ficam imaginando, ai, e se eu pudesse trabalhar na minha área? Por que você acha que isso acontece? As pessoas têm medo, falta informação, sobra preconceito? Por que é tão difícil para os portadores de necessidades especiais conseguirem uma vaga? Então, as empresas, o que acontece? Elas olham o currículo e elas sentem medo, é surdo. Por quê? Por causa da comunicação. É por isso, as palavras, o português parece estranho, por isso que a gente encontra todas essas barreiras. E alguns já são formados, mas mesmo assim eles encontram essas barreiras, eles não conseguem, as empresas pensam que eles não são capazes. Mas alguns surdos, eles ficam muito angustiados, eles vão lutando, só que eles acabam sempre na produção, sempre no chão da fábrica. E isso, a gente precisa quebrar esse medo, a gente precisa dar informação para as pessoas, espalhar Libras pela sociedade. A primeira coisa é a informação. Um surdo e um ouvinte, eles precisam se encontrar, eles precisam estar juntos, a vida tem que ser junta todo dia. Precisa abrir os olhos da sociedade para isso. Antigamente, o surdo aqui em Jaraguá, ele estudava só no SEJAS, todos os surdos juntos. E nunca tinha um ouvinte junto com eles. E o ouvinte nunca tinha essa experiência, nunca tinha um contato, parece que era sempre separado. Por isso, e agora com a evolução, com essa nova vida que a gente tem, a gente acredita que no futuro a gente vai ter o surdo em cargos maiores. A primeira coisa é a língua, né? É a Libras. E a contratação de um intérprete também para acompanhar, para ensinar. E a empresa tem que ser responsável por esse intérprete. Bom, essa comunicação pode ser facilitada através do projeto que a Câmara de Vereadores, junto com os vereadores Vitório Lázares e José Osório de Ávila, está desenvolvendo, que é o projeto Ouvindo os Surdos. Vão ser ministradas aulas gratuitamente para pessoas que atuam nas áreas de saúde, hotelaria, em repartições públicas. O que esse projeto significa para a comunidade surda, Paula? Bom, esse projeto do vereador Vitório, ele foi criado com uma proposta para a sociedade se incluir com os surdos, para a gente ser capaz de fazer essa comunicação. Tem várias coisas, são vários eixos, né? E é muito importante essa ajuda, Libras, o principal motivo é a comunicação. Vai mudar então para vocês aqui quando esse projeto começar a funcionar? Quando esse projeto for apresentado e as pessoas aprenderem Libras, vai mudar muito a vida de cada pessoa. Todo mundo vai se sentir responsável, vai saber Libras e vai conseguir fazer essa comunicação. Bom, no próximo bloco, a Paula vai nos contar como atua a Pastoral dos Surdos aqui em Jaraguá do Sul. TV Câmara Entrevista volta já. O TV Câmara Entrevista está de volta e eu converso com Paula Marquevics. Paula, como funciona o trabalho da Pastoral dos Surdos? Aqui foi criada em 2008 a Pastoral dos Surdos. Foi no mês de abril de 2008. Eu percebi o quê? Que tinha um problema muito grande com a religião aqui na cidade. Sempre os surdos iam e ficavam em silêncio. Eles iam na igreja, por exemplo, e eles não sentiam nada, eles não aprendiam nada da religião. E eu fiquei preocupada. Eu aprendi lá em Curitiba que a gente podia criar esses grupos, que aqui em Jaraguá faltava. Então, antes, tinha algumas intérpretes bem simples, básicas, que ajudavam alguns surdos em casamentos, em outras cerimônias. Mas não tinha... Aí depois parou. E eu tive essa ideia de fazer, então, a Pastoral do Surdo para ajudar
não só em uma religião, em todas as religiões, para a gente espalhar isso. Antes tinha 2 religiões que tinham intérprete, hoje já são 5. Isso é muito bom, isso é muito importante. O que tem dentro do trabalho da pastoral? Como é? A gente combina várias viagens, encontros, a gente bate papo e também sobre a religião. Dentro, a gente entrega um curso de Libras, a gente ensina sobre a Bíblia, sobre o aprendizado, sobre Deus. Antes, a gente treina bastante, né? A interpretação para interpretar as cerimônias. Tudo isso dentro da pastoral. Então, é isso que a gente entrega. Às vezes, os ouvintes têm curiosidades, querem conhecer. Os surdos, eles podem ir lá, é livre. O nosso trabalho é voluntário e todo mundo pode participar. Muito legal. E como funciona o seu envolvimento com os conselhos, tanto municipal quanto estadual? Bom, ano passado não tinha o conselho municipal aqui em Jaraguá, era só uma proposta. E daí eu descobri uma reunião, um grupo, e eu falei, eu quero participar. E aqui em Jaraguá eu tinha essas discussões e lá foi votado para ter um representante de Jaraguá. Em Corupá, em Guaramirim, em Xereder, Massaranduba, todos esses teve uma discussão e eu falei, eu quero ir, eu quero representar. E as pessoas votaram em mim e eu fui eleita, eu participei. Eu era primeira titular. Aí nessa discussão eu fui para Florianópolis, conselho estadual, e também teve essa discussão e eu falei, eu quero ser representante lá em Brasília, para representar toda a nossa região. E eu pensei, esse é meu objetivo, eu quero, eu sou capaz. E fizeram grupos, tiveram discussão e, de novo, eu fui votada e eu consegui ser representante, primeira titular, da região sul do Brasil. Então, eu fui lá para Brasília e lá a gente teve muitas palestras, muito aprendizado, a gente aprendeu muitas coisas, eu fiquei admirada. Aqui em Jaraguá falta tudo isso. Acessibilidade, falta essa luta pelos direitos. Não é muito rápido, isso é uma coisa demorada, os grupos precisam ter segurança, ser fortes. E eu sou a responsável, então, do CONAD, e o que eu faço? O objetivo aqui da região norte é olhar, pesquisar, saber quais são as dificuldades, como é a vida só dos surdos, não, de todos os deficientes. E fazer várias discussões e resumir isso e enviar uma proposta para Florianópolis, onde eles também vão juntar tudo isso em reuniões, discussões, para a gente mudar, para a gente melhorar o nosso futuro. Mas não é rápido. Isso, o Conselho Estadual lá de Florianópolis e o Conselho aqui de Jaraguá, o CONPED, e também vários outros conselhos, eles têm poucos, são 16. É muito pouco. Não é... Falta muito desenvolvimento ainda. Foi criado em Jaraguá, que legal! Então, por isso eu fui na reunião e eu fiquei admirada com essa discussão, com tudo isso, o grupo de ouvintes, também cadeirantes, tinha bastante, só que eu era a única surda. E eu falei, não, precisa de mais surdos participando, eles precisam saber desses grupos, dessas ajudas, eles precisam aceitar. Então eu quero criar um conselho municipal em defesa dos surdos. Ah, que bacana. E quais ações você pretende desenvolver nesse conselho? Então, no conselho, a gente quer apoiar para os surdos o quê? Diminuir essas dificuldades no trabalho, na vida, principalmente com a comunicação. Essas barreiras que a gente encontra em todos os lugares, a gente sofre muito, a gente quer sofrer menos. A gente quer tentar, principalmente, a comunicação. E as pessoas, aqui em Jaraguá, elas sofrem muita depressão, são muito oprimidas. Os surdos, eles pensam que os surdos não são capazes. E o CONPED, ele vai dar essa força pra gente se desenvolver, a sociedade, nas empresas, em todos os lugares. Bom, Paula, dia 26 de setembro é um dia muito especial para vocês, que é comemorado o Dia Nacional do Surdo, que é uma reflexão para a sociedade sobre a inclusão social e também para relembrar a luta da comunidade surda por melhores condições de vida. Paula, como vai ser comemorado aqui em Jaraguá do Sul o Dia do Surdo? Aqui, o dia 26, ele foi a criação do INES, né? Instituto Nacional de Educação do Surdo, é lá no Rio de Janeiro. Como assim foi criado? Foi uma pessoa famosa, famoso em todo o Brasil e é a única oficial, parece que é o poder dos surdos representado lá. E é muito famoso, não tem uma lei própria, mas como que isso aconteceu? Sempre esse dia de aniversário, dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, tem várias coisas. Então, dia do deficiente também tem. Mas, e como que a gente vai fazer ser famoso também, o surdo, e não tem? Não tem festa? O surdo não pode fazer festa?
surdo tem que sempre ficar calado? Não, vamos brigar por isso. Então foi criada a lei, foi assinada oficial pelo presidente e então a gente criou essa festa, vamos fazer uma movimentação, vamos mostrar nossa luta, mostrar nossa alegria, lembrar a criação do INES. E a gente é muito grato por essa criação, o Brasil ter tido essa força. Se não tivesse o INES, como que ia ser o Brasil hoje? Como que ia ser a nossa vida na sociedade? Por isso que a gente comemora. E a gente quer influenciar toda a sociedade ouvinte a conhecer esse Dia Nacional do Surdo, a ficar alegre, como se fosse um aniversário de todos os surdos. A gente não tem vergonha de mostrar isso. Ah, isso é verdade. Você me disse anteriormente que se você pudesse nascer de novo e escolher, você escolheria ser surda. Se eu nascesse de novo, eu ia escolher ser surda. E a minha mãe é surda, meu pai é surdo. E eles ficaram falando e eu ia falar isso, que eu quero ser surda. E daí quando eu cresci, a minha avó adotiva ficou preocupada. Você precisa falar. E eu fiquei assustada, por que falar? E eu sempre escolhi, eu sou surda, não quero me esconder minha Libras, os meus gestos, a minha família. Ficar só oralizando. Identidade, é. A identidade surda. Eu não sei qual é o significado. E daí eu fui crescendo e tive fácil, comunicação fácil, eu não tive nenhum problema, com gestos, bem calma. E depois que eu descobri depois que eu sou surda, ela não sabia que ela era surda, a cultura surda, com 18 anos eu fui conhecer. Eu me olhei no espelho e daí eu descobri que eu era surda. Antes tudo isso era normal pra mim, e daí parece que clareou, eu sou surda. Eu levei um susto, eu fiquei admirada. Com 18 anos foi que eu descobri. Essa alegria toda e essa força de vontade faz diferença na hora de encarar as dificuldades da vida, não é? Aqui é muito difícil a gente encontrar na sociedade essa política. Dentro da política, no curso de vereadores, aqui dentro, eu aceitei, eu me inscrevi e eu quis participar. E na aula eu aprendi o que no curso? Que no futuro, na política, o intérprete tem 2 intérpretes lá do IFSC. E eu fui lá e eu pedi o intérprete e as pessoas ficavam assustadas, ficavam olhando pra mim. Uma surda? Olha, surda! No futuro ela quer participar da política, será que ela consegue? E eu ficava pensando, sim, claro que eu consigo. Por que eu não posso? Eu sou normal. E eu tenho um intérprete me ajudando, ela vai me ajudar com a voz, vai me emprestar a voz dela. E as pessoas ficaram assustadas. Eu cheguei e só no lugar só tinha autoridades, né? E era muito difícil pra mim, eu tinha medo de participar, porque o mundo era bem diferente, mas eu entrei. E a gente sempre precisa ter essa força, essa defesa, para melhorar essa comunicação, para ter essa união. Paula, para encerrar a nossa conversa, eu gostaria que você deixasse uma reflexão sobre como o surdo vê o mundo e como seria o mundo ideal para as pessoas que possuem necessidades especiais. Eu imagino no futuro, o que é o meu objetivo? É que as mãos sejam iguais quando as pessoas nascerem, o mundo, para a gente fazer essa troca. E entregar para os surdos essa união com os ouvintes, essa inclusão, e que a vida deles seja melhor, que o sofrimento diminua e que os surdos sejam muito felizes, gostem muito de trocar esse conhecimento, que parece como se as mãos fossem flores. Muito bem, o TV Câmara Entrevista encerra agora e eu gostaria de agradecer você por sua presença aqui, Paula. Muito obrigada pela sua oportunidade aqui na Câmara de Vereadores de apresentar para as pessoas, para a sociedade, um pouco da minha história. O prazer foi nosso. TV Câmara Entrevista volta na semana que vem.